Bem-vindos de volta aos Fofos Pimpolhos do Prof. Voltamos com as propriedades, agora sim, das propriedades da multiplicação, certo? Então vamos lá, peguem seus cadernos, o meu já está aberto e vamos lá. Então, primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade comutativa, certo? Pessoal, propriedade comutativa, como eu falei lá, você viu o vídeo da adição, ela é essencial porque se ela existe, todas as demais propriedades vão existir, certo? E eu lá na adição eu fiz um paralelo justamente com a propriedade comutativa da aditiva, para mostrar para vocês que não existem as propriedades quando a gente trabalha com a subtração. Da mesma forma, vou mostrar para vocês a propriedade comutativa na multiplicação e vou fazer um adendo mostrando justamente a propriedade quando ela está na divisão, certo? Vamos ver então, olhando aqui embaixo. Aqui embaixo ali, ó. A gente coloquei um repeteco ali para quem vocês quiserem acompanhar quais são as propriedades que a gente está trabalhando, tá? Pessoal, então vamos lá. Propriedade comutativa. Ela diz lá que se eu pegar um valor A qualquer, multiplicar por um valor B qualquer, isso aqui vai ser igual a você pegar o B e multiplicar com um A. Isto é verdade? Será que isto é verdade? Vamos fazer um exemplo? Exemplo interessante. Vamos lá. Pensa no número. Isso, muito bem, você aí da esquerda. Parabéns, você pensou no número 3. Ótimo. Multiplicado, muito bem, sim, você não, o que está atrás, isso mesmo, 5, show. Se eu pegar 3 vezes 5, isso aqui não vai dar 8 não, isso aqui vai uma multiplicação, então isto aqui vai dar 15. Muito bem, muito bem. Será que se eu colocar o 5 na frente e multiplicar ele por 3, ainda vai dar 15? Será? Sim, isto aqui também é 15. Então, eu posso dizer que as respostas são iguais. E se as respostas são iguais, vale a propriedade comutativa, né? Da mesma forma que eu comentei com vocês lá na propriedade comutativa, aí que vem os nomes, né? A nomenclatura dos elementos da multiplicação. Olha só, vamos pegar o... Dessa vez eu não vou me enganar. Vou pegar o 3, vou pegar o 5, e eu já mostrei para vocês que isto aqui vai dar 15. E vamos lá, nomenclatura disso aqui. Nomenclatura é bem simples. Este cara aqui eu chamo de fator. Este cara aqui, isso mesmo, fator. E este cara aqui eu vou chamar de produto. Gente, é bom vocês pegarem e gravarem esses nomes, certo? Gravem esses nomes, porque muitas vezes eles vão aparecer no título, lá no título, vamos dizer, lá no título, certo? Aparece lá no título, e aí que vem o grande quê?
o pessoal acaba não levando a sério. Eu não estou entendendo. Não, se você de vez em quando lembrar isso, multiplicação de fatores comuns. Opa, fatores, multiplicação de fatores comuns. Né? Qual o produto entre A e B? Qual o produto? Né? Eu quero saber a resposta da multiplicação. Tá? Então, por causa disso, né, a propriedade comutativa ela existe, e por causa disso eu dou no mesmo nome para o 3 e para o 5. Certo? Porque se eu troco as ordens, ele continua dando o mesmo resultado. Então é por isso que eu chamo os dois de fatores. Da mesma forma que quando eu trabalhei lá em adição, eu chamei os dois de parcelas. Ok? Muito bem, feita a primeira, vamos para a segunda. A minha segunda propriedade é a do elemento neutro. Certo? A do elemento neutro, como eu disse, ela é muito interessante, porque o que ela está dizendo? Vamos pegar o dado aqui. Rolou o dado. O dado deu 2. Vamos colocar o 2 aqui. Eu estou dizendo que neste dado, que está neste quadrado, ou esse quadrilátero, lá, para dizer que não, daqui a pouco estamos dizendo, vezes alguém que vai ter que estar neste cara, vai ter que ser igual a alguma coisa que está aqui. E essa alguma coisa que está aqui é justamente ele. Que número que eu vou multiplicar esse 2 para que continue dando 2? Se você pensou, e aqui é um costume que tem, pessoal, tem esse erro, diz assim, ó, que 2 vezes 0 é igual a isso mesmo, 0. Então não deu. A gente tem que dar 2 aqui. Então não é 0. 0 é o elemento neutro da adição. Certo? Então, o único número que eu posso colocar aqui é o 1. E o 1, ele vai ser o meu elemento neutro. Certo? Pensa lá comigo. Pensa mesmo. Pensa mesmo. Vamos lá. Vamos escolher um número pequeno aqui. E vou multiplicar por 1. Qual é a resposta disso? É o próprio número. Certo? Então é o próprio número. Como eu comentei lá nas propriedades da adição, se é válida a propriedade comutativa, vale tanto para a esquerda quanto para a direita. Como assim, professor? Bom, eu posso colocar o 1 e multiplicar alguém, ou eu posso pegar o 1, alguém, e multiplicar por 1, que a resposta vai dar sempre a mesma. Quem é que eu vou colocar? Olha, tu coloca quem você quiser. E o quem você quiser, a gente usa uma letra, ou seja, certo? Na matemática generaliza por letras. Então, se isso é verdade, então eu posso dizer que A multiplicado por 1 é igual a 1 multiplicado por A, certo? E essa é a propriedade do elemento neutro. Bora lá? Próxima, junta os dados. A próxima propriedade, que eu vou chamar de terceira,
é a famosa propriedade associativa. Não vou cantar a musiquinha, já cantei lá. A propriedade associativa, ela volta com aquela ideia da mesma ideia da... A volta, né, que é redundância. Bom, ela traz de novo a ideia da propriedade da adição. O que que tu tem? Tu tem 3 números. Então, vou pegar lá o A. Vou multiplicar por um B. E vou multiplicar para um C. Certo? Aí tu vai me perguntar assim, tá, professor, A, B, C, tá? Como assim? Pensa o seguinte, é fácil de entender ela. 3 vezes 2 vezes 5, certo? Eu quero saber a resposta disso. Vou pegar isso aqui. Durante as aulas, eu geralmente brinco com os alunos e digo assim, faz esse cálculo de cabeça. Se você acertar fazendo apenas com um único cálculo, nossa, eu pago um barra de chocolate. Como eu disse, o cérebro humano, ele trabalha em pares. Ou seja, ele vai pegar 2 números e vai multiplicar eles. E a resposta disso, ele vai multiplicar com o terceiro. Por causa disso, existe a propriedade associativa. Né? O que a propriedade associativa diz? Olha, você vai pegar esses 2 e vai multiplicar. Bom, se eu multiplicar esses dois vão dar 6. E 6 vezes 5 é igual a quanto, gente? Isto mesmo, 30. Só que eu poderia ter feito de outra maneira. Eu poderia ter pego de novo. Então, vou colocar aqui um asterisco. E vamos colocar o asterisco de novo. O 3 e vou multiplicar de novo. Vamos fazer a conta de novo. 1, 2 e vou multiplicar de novo pelo 5. Certo? E dou um igual. Neste caso, eu posso associar os 2 últimos, que isso aqui vai dar quanto? 10. Aqui eu tenho 3 e vai multiplicar agora o 10. E isso aqui vai também me dar a resposta de 30. Ou seja, esta resposta e essa resposta são iguais. São iguais. Então, o que a gente vai dizer? Bom, vamos colocar lá. 3 de novo. Vezes 2 vezes 5 é igual a 3 vezes 2 vezes 5. Professor, cadê a primeira, cadê a segunda? Gente, é justamente aí que entra uma coisa chamada parênteses. Os parênteses dentro da matemática nos obrigam a dizer que a gente tem que realizar aquele cálculo primeiro.
E qual é o primeiro cálculo que eu fiz? Esses dois primeiros, né? O primeiro com o segundo termo. Então eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Na questão de baixo, eu realizei estes dois primeiros. Então, ou eu vou multiplicar os dois primeiros e depois multiplicar com o terceiro, ou eu vou multiplicar o segundo com o terceiro e depois multiplicar com o primeiro. Esta é a propriedade associativa. Então, só para finalizar e voltar aqui para cima, né, eu vou completar lá a propriedade lá em cima, onde ela vai dizer que é o quê? Vou ter que colocar o A de novo, multiplicado com um B, multiplicado com um C. E de novo, ou eu vou associar os dois primeiros, e depois, e essa associação é fazer o cálculo da multiplicação, ou eu vou associar os dois últimos para depois com o terceiro, certo? Multipliquei o segundo com o terceiro, depois eu tenho que multiplicar com o primeiro. Multipliquei o primeiro com o segundo, depois eu tenho que multiplicar com o terceiro. E existe alguém que vai dizer assim: tá, pessoal, mas se eu tivesse feito isso aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 5, eu posso pegar esses dois aqui e multiplicar. Esses dois aqui vai dar 15. 15 vezes 2 também é 30. Ótimo. Verdade? Né? Só que quando você pega, tem que cuidar aqui a distância, 3 vezes 2 vezes 5, e eu estou multiplicando esse com esse, é porque eu peguei este cara e troquei de ordem com esse cara. E essa trocada de ordem é a propriedade comutativa. Então, 3 vezes 5 vezes 2. Certo? Observa que eu troquei de ordem esse aqui com esse aqui. Então, aqui tem a propriedade comutativa. Certo? Então, quando tu chega nessa terceira possibilidade, tu note que tu fez a propriedade comutativa inconscientemente para depois fazer a propriedade associativa. E qual foi a propriedade associativa que tu fez? Justamente de pegar esses dois primeiros, que deu 15, e multiplicou por 2, e aí fecha nos 30. Ok? Beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Muito bem. Essa aqui é a propriedade que os alunos mais esquecem, certo? E ela é um pouquinho assim, ó, como é que eu vou te dizer? Traiçoeira, tá? Então vamos lá. É a do elemento inverso. Então a quarta propriedade é a propriedade do elemento inverso. Certo? A do elemento inverso, ela me fala daquela mesma maneira que eu brinquei antes. Tá. Pensa comigo. A resposta já está ali, mas olha só como é que é interessante isso. Pensa num número. Digamos assim, eu vou pegar o próprio quarto. Vou multiplicar por alguém que eu vou ter que colocar aqui. E a resposta disso tem que ser o meu elemento neutro.
cuidado, eu não estou procurando o 4 de novo. E aqui que está o erro. Quando eu falo de elemento inverso, né? Aqui tem uma dica que agora me veio e disse, poxa, é verdade. Você pode usar essa dica. Olha só. 4 multiplicado por quem? Tem como resposta o elemento neutro. O elemento neutro, como eu já mostrei para vocês, e aqui no ladinho, opa. Aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo acertar. Aqui, aí, é o 1. Então, o elemento vai ter que dar 1. Certo? Então, se na multiplicação vai ser 1, na adição 0. Ok? 0 na adição, 1 na multiplicação. Uma dica assim que vai funcionar. Se você pensar, vamos lá. Vamos colocar com situações. 4 vezes 1 dá 4. Então não é. 4 vezes 0 dá 0. Não é. Geralmente os meus alunos pensam, eles pensam, aí 4 multiplicado com o 4 negativo. Bom, 4 vezes 4 é 16. Positivo com negativo dá negativo. Então não é. Gente, uma dica. Quem é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a minha famosa divisão. E a divisão eu já comentei com vocês que pode ser escrita através de uma fração. E aí que está a dica. O elemento inverso é uma fração. Certo? No caso aqui, é 1 sobre 4. Ô, professor, mas como isso vai dar? Não, pensa uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Por que isso é verdade? Porque se tu pegar 4 e multiplicar por 1/4, isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 4. E isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 1 sobre 1 vezes 4. Isso aqui é 4 sobre 4. E isso aqui é 1. Fim. Acabou. Certo? Vou continuar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Voltando à nossa ideia ali. Então, quem é o elemento inverso? Elemento inverso da multiplicação. Certo? Se eu tenho ali o valor de A, que vai multiplicar, é a fração dele. Certo? Ok? Tranquilo, gente? Beleza, gente? Um detalhe que está errado, acho que está errado ali, né?
que é uma coisa ali que está errada aqui no cantinho. Eu não notei agora que eu fui ver. É verdade. Gente, qual é o único número que eu não posso colocar aqui? O A tem que ser diferente de 0. Deve ter ficado ruim ali na hora que eu passei para cá. Tá? Então ali está dizendo que o A tem que ser diferente de 0. Este cara aqui tem que ser diferente de 0. Até mesmo porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Agora 1 dividido por 0, já comentei que isso não vai existir. E isso aqui, por obrigação, vai dar 1. Então tá aqui a querida propriedade. Tá? Eu só quero comentar uns exemplos aqui. Exemplos. Vamos pegar o exemplo A, que diz lá. Exemplo de aplicação disso aqui. Bom, qual é o elemento inverso? Eu quero multiplicar o 3 negativo, certo? Vou multiplicar por alguém e a resposta é 1. E o 1, ele é positivo. Então, queridos alunos, se por acaso ele é negativo, o teu inverso é negativo também. E é 1 sobre 3. Certo? Não inventem de colocar. Se ele é positivo, ele será positivo. Se ele é negativo, ele será negativo. Certo? Porque menos com menos vai dar mais. É 1 positivo. Uma segunda questão. Se eu tiver a seguinte: 2/3 multiplicado por quem, que vai dar 1. Neste caso aqui, é o inverso. 3 meios. E a justificativa está dentro da multiplicação de frações, né? 2/3 multiplicado por 3 meios, isso aqui é 2 vezes 3 sobre 3 vezes 2, isso aqui vai dar 6 dividido por 6, e isso aqui vai dar 1. Certo? Então, fica a dica aqui. Se os elementos, no caso aqui os fatores, forem negativos, né? Os fatores os dois têm que ser negativos. Se ele for uma fração, é o inverso da fração. Certo? Lembrem, ele tem que ser 1. E esse 1 tem que ser positivo. Beleza? Então, cuidem isso. Se ele é negativo ele deverá ser. Se ele for uma fração, é o inverso da fração. Beleza? Então tá. Para finalizar, vamos falar de uma que eu gosto muito dela, porque a gente usa e continua usando, e quando você acha que não usa mais, vai usar um pouquinho mais, que é a propriedade distributiva. Tá? E aí tu tem a distributiva em relação ao que ele chama de adição. Tá? Muito bem. Aí você, professor, quer dizer que não existe a propriedade distributiva em relação à subtração? Pois é. Aí eu vou chegar a uma questão com vocês. Quando você está com números reais, eu fico me perguntando, será que realmente existe uma subtração? Ou isso não acaba sendo uma adição de um número negativo? Olha só. Então, o que diz a propriedade distributiva? Vou fazer com meus dados. Eu tenho uma multiplicação
E dentro do parênteses, eu tenho duas coisas. E eu quero saber a resposta disso. Ou seja, eu tenho um número 2, certo? Somado com um 5. E aqui fora eu tenho um 6. Certo? E aí você vai me dizer, não, professor, ó, 2 mais 5 são 7, 7 vezes 6, 42, pá, de show. Ganhei o dia, tô indo embora. Beleza, show de bola. Mas como é que se apresenta a propriedade distributiva? Ela faz o seguinte, ela está distribuindo esse dado para este e este dado para este. Como assim? É como se eu estivesse pegando esses dois aqui e colocasse um ladinho do outro, agora, e eu estou multiplicando eles. Então, vou colocar aqui. Deixa eu fazer a casinha dele. Eu vou fazer a casinha desse. Certo? Só que ele continua tendo uma adição. E aí eu faço aparecer mais um dado vermelho. Eu vou pegar esse cara e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar no lado. Certo? Esta aqui praticamente é a ideia da propriedade distributiva em relação à adição. E aqui que fica o caso. Se tu parar para pensar, esse 6 aqui ele podia ser um número negativo. Certo? É um 6 número negativo. Né? Se eu tivesse um número negativo aqui dentro, mesma coisa. E notem que a resposta vai dar a mesma. Então eu vou puxar os dados de novo para mostrar como isso é verídico e depois eu coloco aqui as respostas. Então tá, vermelho, vermelho, vermelho. 6. O 6 está multiplicando o 6 está multiplicando quem? O 2 e o 5. Tá? Como é que fica isso aqui? Fica 6 vezes 2 mais, eu tenho que cuidar do tamanho, 6 vezes 5. Isto aqui, o que eu estou fazendo aqui, que é o que alguns professores chamam de fazer chuveirinho, este para este, e este eu incluo a multiplicação, e este para este, certo? Se eu tivesse feito aqui embaixo, acho que dá 6 vezes o 7, isso aqui vai dar os meus 42. Se eu tivesse feito aqui, eu teria dado os 12 mais os 30, e isso também vai dar os 42. Certo? Então veja que a propriedade continua dando a mesma resposta. Ah, professor, mas eu vou dar. Cuidado. Cuidado.
por favor. Então, se eu tiver um A com um B com um C qualquer, isso vai ser A com B e A com C. Ok? E aí eu continuo a conta. Certo? Isto aqui, e aqui que está o grande detalhe, é a aplicação da propriedade. Eu estou aplicando a propriedade. Muitas vezes o que acontece dos alunos é que eles querem resolver. E o exercício diz, aplique a propriedade, certo? Então, para finalizar a nossa aula sobre isso, eu quero mostrar para vocês justamente alguns exercícios onde ele diz aplique a propriedade distributiva e efetue quando possível. Cuidado. Ele está me dizendo aqui, primeiramente, para eu aplicar a propriedade distributiva. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Depois, eu vou efetuar quando possível. Então, vou pegar o exemplo aqui, que diz lá 4 vezes 3 mais 5. Eu vou fazer a primeira coisa. E a primeira coisa diz que é para eu fazer a distributiva. Esse para esse e esse para esse. Ótimo. 4 vezes 3 mais 4 vezes 5. Muito bem. Aí eu vou perguntar, tem como resolver isso? Tem como resolver isso. Então, se tem como resolver, eu vou partir para a segunda coisa. E a segunda coisa diz lá, esse aqui vai dar 12 mais 20. E isso aqui vai ter como resposta quanto? 32. Show de bola. Certo? Então, eu apliquei primeiro, efetuei, depois. Agora vamos para uma próxima. Vou pegar uma meia aqui, ó. Vamos pegar uma letra B, vou chamar ela de letra B e vou dizer aqui no cantinho que ela vai ser aqui, ó, 8 vezes 2 mais A. Muito bem. De novo. Primeira coisa. Tchan, tchan. Na primeira. Então vai ser 8 vezes 2 mais 8 vezes o A. 8 vezes 2 posso fazer, então eu estou efetuando a questão. Então eu vou partir para a segunda etapa. A segunda etapa diz que isso aqui vai dar 16 mais 8 vezes A dá 8A. Pergunto, tem como continuar essa conta? Não. Tu sabe o valor de A?
Não. Então, aqui acaba a conta. Certo? Para finalizar, bora lá. Próxima. Aqui, ó. X vezes 3 mais B. Primeira coisa que eu vou fazer. Porque ele está dizendo lá, aplique a propriedade sujeita. Primeira coisa. Então eu vou lá. X vezes 3 mais X vezes B. Tem como resolver isso aqui? Não. Tem como tu resolver isso? Não. Dá para terminar a conta aqui? Dá. Só que a gente tem uma mania dentro da matemática, que é colocar primeiro as quantidades, depois do que. Vou te explicar. Você chega lá num bar e diz assim, ó, me dá 3x salada. Você não diz, dá x salada 3. Você diz primeiro a quantidade e depois do que. Então, por isso que a gente fica 3x. Certo? Segundo, por uma questão de ordem, a gente coloca em ordem alfabética. Então, se em ordem alfabética, o B vem na primeira e depois vem o X. Por último, aqui eu acabo a questão. Tu veja que não tem. É o caso que efetue quando possível, então não é obrigatório, é quando possível, né? Para finalizar isso aqui, eu quero lembrá-los uma coisa. Um número perto de uma letra e também serve uma letra perto de outra letra, um lado de outra letra, ou um número perto de um parênteses, fica subentendido, né, que existe uma multiplicação. Certo? Então, aqui não está aparecendo? Não está aparecendo a pontinha de multiplicação. Certo? Então, quer dizer que sim, aqui há uma multiplicação. Tá? Para puxar mais um detalhe. O nosso vídeo ficou ficando longo. Pessoal, vamos lá. Por que a gente usa ponto e não x para multiplicação? Tá? Então tá, vou pegar o caso. 3 vezes 5 é igual a 15. Muito bem. Agora vamos mudar. 3 vezes 5 é igual a 15. Tá, e aí? Tá, calma. Agora volta no exemplo anterior, que eu tinha 3 vezes x é igual a 3x. E agora tu vai me dizer 3 vezes x é igual a 3x. Tá vendo aqui, ó, que isso aqui vai ficar bem complicado? Porque o x, a multiplicação é esse. Esse que é o x minúsculo, né? Alfabeto, nosso alfabeto. Então, por causa disso, a gente não usa, principalmente quando a gente estiver trabalhando somente com letras, a multiplicação, usando o símbolo x, certo? Ou de vezes como x. E sim, a gente usa o ponto, certo? Beleza, gente? Bons estudos, então, e até a próxima.